Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, ó, notícia fresquinha. CBF divulgou a sequência de jogos do Brasileirão 2024. Vamos ver aqui a sequência de jogos do Bahia, tá bom? Mas antes da gente começar, aquele nosso jabazinho básico que já está passando na parte inferior da sua tela, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se você não é inscrito, dê essa moral pra gente, ative o sininho das notificações. Nós estamos querendo, ó, chegar aqui aos 5.000 inscritos e aí a gente necessita da sua moral. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal, inscreva-se nele e divulgue com seus amigos, divulgue com geral, beleza? Então, vamos lá, jabá feito, partiu. Seguinte, CBF divulgou hoje, né, no dia 29, último dia do mês de fevereiro, a CBF divulgou a tabela do Brasileirão 2024. Claro, a tabela ainda não tem as datas dos jogos, tem possíveis datas, e aí vai ficar na dependência da empresa detentora dos direitos de transmissão de organizar as datas corretas e os horários, certo? Com isso, o nosso Bahia, já vamos jogar na tela aqui do lado, ó, o nosso Bahia abre o campeonato e joga contra o Internacional. Primeira partida do Bahia vai ser lá no Beira-Rio, Bahia jogando fora. Então, o Bahia começa jogando contra o Internacional. Aí o nosso time da Bahia, o outro time da Bahia joga contra o Palmeiras. Na segunda rodada, o Bahia já joga em casa, enfrenta a equipe do Fluminense. Primeira rodada entre os dias 13 e 15 de abril, segunda rodada aí entre os dias 17 a 18. Terceira rodada importante, então, ó, Bavi, né? Então, Bavi já vai acontecer na terceira rodada do Brasileirão. Nós estamos falando de um Bavi em abril. Qual é a consequência disso? Nós já tivemos Bavis em fevereiro, nós vamos ter Bavi em março e nós vamos ter Bavi em abril. Terceira rodada, nós temos um Bavi. Na quarta rodada, o Bahia aí vai a Minas Gerais e enfrenta a equipe do Cruzeiro no final do mês de abril. Depois, na quinta rodada, o Bahia enfrenta no Rio de Janeiro, Botafogo. Então, nós estamos falando aí de uma sequência de 2 partidas fora. Primeiro, Bahia enfrenta... Corta. Vamos lá. Primeira rodada, Bahia abrindo o campeonato, jogando contra o Internacional. Rodada 1, Bahia vai ao Beira-Rio enfrentar a equipe do Internacional. Na rodada de número 2, o Bahia volta e faz a sua estreia na Arena Fonte Nova. Bahia e Fluminense. Jogo aí entre os dias 17 e 18. Então, Bahia estreia na Arena Fonte Nova no dia 17 ou no dia 18. Terceira rodada, nós já temos o Bavice, jogo lá, né, na Arena do Vice. Jogo aí 3 dias após o jogo anterior. Então, terceira rodada entre os dias 20 e 22, Vitória e Bahia. Na quarta rodada, o Bahia enfrenta a equipe do Grêmio, né? Jogo em casa. Então, o Bahia tem duas sequências, uma sequência aí, Vitória fora, mas na cidade de Salvador, aí enfrenta o Grêmio em Salvador. Rodada de número 5, aí o Bahia vai ao Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Botafogo. Na rodada número 6, o Bahia em casa recebe a equipe do Bragantino, Red Bull Bragantino. Rodada 7, Bahia vai a Minas encarar o Galo, Atlético Mineiro e Bahia, no final do mês de maio, né? 18 a 20. A rodada de número 8, o Bahia em casa recebe a equipe do Fortaleza. Rodada número 9, o Bahia vai a Criciúma e joga contra a equipe do Criciúma. Criciúma e Bahia entre os dias 1 e 2 de junho. Rodada de número 10, rodada 10, o Bahia vai ao Rio de Janeiro e enfrenta o Flamengo. Então, o Bahia tem uma rodada. Primeiro vai a Criciúma, depois
no dia 12 ou 13, enfrenta o Flamengo. 2 partidas fora aí na sequência. 11ª rodada, o Bahia joga em casa contra a equipe do Cruzeiro. Na 12ª rodada, 2 jogos em casa, o Bahia enfrenta aí a equipe do Vasco, pouco antes do São João. E no período do São João, o Bahia vai à capital paulista. Então, você de São Paulo aí, ó, São João de vocês provavelmente vai ser assistindo o Bahia. São Paulo e Bahia, esse jogo aqui deve acontecer no Morumbi. Não tem os estádios ainda confirmados. 14ª rodada, o Bahia em casa encara a equipe do Juventude. Então, Juventude Bahia, Bahia e Juventude pela 14ª rodada do Brasileirão. 15ª aí, o Bahia volta a São Paulo e aí encara a equipe do Palmeiras. Ou seja, primeiro o Bahia vai a São Paulo, encara o São Paulo, volta em casa, pega o Juventude e aí vai a São Paulo e encara o Palmeiras, tá? Sequência aí praticamente dentro do mês aí, para a galera de São Paulo, ó, pagar 2 ingressos, beleza? Dia 16 o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense, jogo fora de casa, Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Paranaense fora de casa. 17ª rodada, o Bahia vai enfrentar a equipe do Cuiabá, jogando em casa, pega a equipe do Cuiabá. 18ª rodada, o Bahia pega o Corinthians, né, em Salvador, e na 19ª rodada, o Bahia joga fora contra a equipe do Atlético de Goiás, né? Então, tá aí divulgada a sequência dos 19 jogos do Bahia, né? O que é que você achou? O que é que você acha aí dessa sequência? Que não vai ser fácil, a gente já sabe, não vai ser fácil mesmo, né? Mas pelo menos uma coisa eu achei interessante. Deixa eu botar aqui, né? Então, a gente analisa agora de trás para frente. Se essa aqui é a 19ª rodada, então essa aqui seria a 38ª rodada. Bahia finaliza o campeonato jogando em casa, então começa o segundo turno jogando em casa e termina o segundo turno jogando em casa. Isso é importante, né? Então, a última partida contra o Atlético Goianiense, teoricamente, é bem difícil o Atlético Goianiense estar aí disputando, por exemplo, título, Libertadores, é mais provável que ele esteja disputando de 10º para baixo. Então, é um último jogo diferente de 2023, onde o Bahia estava brigando contra um time que estava jogando lá em cima e talvez brigasse pelo título, né? Então, é importante aqui o Bahia jogar contra o Atlético Goianiense. Na rodada de número 37, né? Na rodada 37, o Bahia vai a São Paulo e enfrenta o Corinthians. Esse jogo aqui pode ser, ó, esse jogo aqui pode ser que seja um jogo difícil, tá? Esse pode ser difícil, por quê? Porque normalmente o Corinthians é um time que briga lá em cima. Então, a depender da posição do Corinthians aqui, e a do Bahia, esse jogo pode ser um jogo razoavelmente complicado, como o foi em 2023. Então, jogar contra o Corinthians fora de casa, jogar lá na Arena, na Neoquímica Arena, não é um jogo fácil. E a antepenúltima rodada, o Bahia vai a Cuiabá, certo? Enfrentar a equipe do Cuiabá, que é uma equipe perigosa. Pode ser que ela esteja também brigando por alguma coisa lá na frente. O que é importante aqui, ó? Das 3 últimas rodadas, o Bahia joga 2 partidas fora e a última partida em casa. Ou seja, o Bahia tem um retorno que pode, né, não é complicado, mas ele pode ser complicado. Se o Bahia não fizer uma sequência boa, o Bahia pode chegar aí nesses 3 últimos jogos do campeonato, brigando aí por alguma coisa e tendo que vencer. Então, o Bahia vai pegar Cuiabá, vai pegar Corinthians e no final Atlético Goianiense. Cuiabá e Atlético Goianiense não seriam jogos difíceis, mas, né, uma sequência de 2 jogos fora e terão viagens. Além disso, né,
Da rodada aí, antes desses 3 jogos, a gente teria o Atlético Paranaense em casa. Mas o importante é Cuiabá, Corinthians fora e no final, Atlético Goianiense. Não vai ter jogo fácil, o Campeonato Brasileiro só tem 20 times, não é fácil, mas a sequência final do Bahia tendo 2 jogos fora de casa é uma sequência que pode complicar. Aí a pergunta, o que é que você acha? Você acha que complica jogar 2 partidas fora e fazer a última em casa, ou seria melhor se o Bahia pudesse ter aí ir de volta, sei lá, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, o último jogo em casa? O que é que você acha? O Bahia vai fazer um jogo em casa, 2 fora e o último em casa. O que é que você acha? Deixe nos comentários aí. Tabela divulgada, no final eu vou colocar a tabela total para vocês aí. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente se despede, um abraço e já fui, papá!